Muito bom dia, bem-vindos e bem-vindas. A gente tem mais esse encontro do Clube do Desenho, é nosso encontro de número 29, e a gente está estudando a trimembração animal. Então, nós estamos olhando para o mundo dos mamíferos e estamos entendendo como é que essas formas variam de acordo com as forças que vão atuar na forma desse animal. E nós estamos, no momento, estudando os roedores. Então, eu vou levar a gente lá para o PowerPoint para a gente poder relembrar um pouquinho o que foi que a gente viu e eu digo também para onde que a gente vai no futuro, tá bom? Então, mesmo que vocês já tenham escutado isso, eu acho bom a gente rever isso tudo. Então, ai meu Deus, cadê o... Eu acho que eu vou precisar... Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, consigo, pronto. Isso, chegou para vocês, né? Já apareceu aqui esse nosso amigo, porque ele é o futuro, tá? O próximo encontro a gente vai estudar os ursos. Mas não era para abrir nele, não. Vou voltar aqui para o começo. Aqui. Então, eu já contei para vocês que a gente tem duas grandes tendências de forças atuando nos nossos organismos, inclusive do ser humano, tá? Mas dos animais é muito fácil da gente perceber como essas tendências se acentuam. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma força que desgasta, uma força que vai afinar e vai criar buracos, e uma força que vai juntar matéria. Então, quando a gente olha para o mundo dos roedores, tá aqui, deixa eu ver se aqui, aqui o mundo dos roedores, a gente vai, que é o mundo onde a gente está agora, a gente vai ter animais que têm desgaste na parte da frontal do seu corpo, ou seja, na cabeça. Então, a cabeça vai ser fina, pequena, e a gente vai ter essas aberturas, esses buracos, olhos grandes, orelhas grandes, esses focinhos alongados que vão cheirando e fuçando em todas as coisas. E do outro lado, a gente vai ter os animais que são metabólicos. Então, aqui, os nossos roedores, eles são neurosensoriais, porque esses buracos na cabeça fazem com que eles tenham muita atividade nessa parte. Onde a gente tem buraco é onde a gente tem atividade. Então, a gente vai ter esses olhos que estão sempre se mexendo e olhando, essas orelhas muito atentas, os focinhos que cheiram, e animais que são muito nervosos, porque quando a gente está muito nesse polo da cabeça, a gente se torna mais neurosensorial, mais nervoso. No outro polo, a gente tem os animais chamados ungulados. Ungulados são animais com casco. E esses ungulados são os metabólicos. Eles são maiores, eles são mais lentos. E a massa vai se deslocar para frente do bichinho. Aqui no caso do bichão, né? Então, aqui a gente tem massa atrás, e no caso dos metabólicos, massa na frente. E os buracos vão estar na região metabólica. A parte que vai afinar é a parte do estômago, tem muitos buracos. Então, vocês sabem que as vacas, por exemplo, têm vários estômagos. Esse processo sofisticado da digestão, que vai para um estômago, depois volta para a boca, vai para outro estômago. Então, a gente tem a atividade mais na parte de trás do bicho. E isso torna o bicho, na sua parte frontal da cabeça, mais sonhador. Ele é mais dormindo aqui na parte da frente. Então, um animal que, para se colocar numa situação mais agressiva ou mais acordada, demora um certo tempo. Esse é um animal mais descansado, pacífico, se a gente olha para essa tendência, né? Mais lento, mais sonhador, e que sonha no seu processo digestivo. A gente pode também ver nesse grupo dos ungulados animais que vão ter essa força de desgaste nas suas patas.
Então, são os animais que vão ser motores. Então, mais do que metabólicos, eles são motores. Então, são animais que foram feitos, criados para correr. Então, a gente vai ter as gazelas, os veados, os cavalos. Então, esses animais vão desenvolver essas patas mais finas e que são especializadas na corrida. E aí a gente tem os carnívoros, que são esses animais que estão no meio, entre o desgaste na frente e o desgaste atrás. Então, são animais que vão ter a massa aqui, olha, colocada no meio do animal, na parte do tórax. E a atividade vai circular entre estar acordado e estar dormindo. Então, esses grandes gatos e cachorros, a gente tem aqui também as martas, as doninhas, o urso, eles vão oscilar entre uma atenção muito aguda e um estado de sono também profundo. Então, no leão é muito fácil da gente ver o quão rápido ele transita entre um estado mais metabólico, digestivo, e se precisar, quão rápido ele vai para essa parte mais acordada. Então, a proposta dessa nossa agora caminhada no reino dos animais, e principalmente dos mamíferos, é a gente poder ir olhando cada um desses grupos de animais e entendendo como é que eles funcionam em termos dessas forças, de acumular matéria e de desgastar matéria, e como isso atua no comportamento desse animal. Então, a gente ainda está aqui no mundo dos roedores. No nosso próximo encontro, a gente vai passar para o mundo dos carnívoros. Mas, como eu já falei para vocês, deixa eu escrever aqui, depois eu mostro bem grande. Esse estudo, quem desenvolveu foi o Wolfgang Schatz. Eu já mostro escrito aqui o nominho dele para vocês, tá? Ele escreveu um livro que chama Os Homens e os Mamíferos. Man and Mammals. A gente tem esse livro em inglês e no original em alemão. A gente não tem em português. Mas dá para achar ainda em inglês e é muito bonito esse livro, porque ele vai passando por cada grupo de animal e explicando isso tudo que eu falei para vocês e depois mostrando como a gente pode pegar, por exemplo, o grupo dos neurosensoriais e subdividir de novo. Então, vamos ver onde é que eu tenho isso daqui. Aqui, olha. Eu posso pegar esse grupo dos roedores que a gente falou, que é neurosensorial, e subdividir de novo. Então, dentro desse grupo que é mais acordado na cabeça, eu posso ter os que são, de novo, muito acordados na cabeça, aqueles que são mais metabólicos, então, os nossos ratos que vão ganhar peso e massa na frente e vão ser um pouco mais lentos, e a gente vai ter os rítmicos circulatórios, que vão ser os nossos, entre aspas, ratos, que vão desenvolver uma parte torácica mais proeminente. Então, aqui nos esquilos, a gente vê como essa parte aqui do meio cresceu em relação ao ratinho. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, porque nós vamos estudar o que faltou aqui dos metabólicos, certo? A gente estudou a capivara, agora a gente vai olhar um pouquinho para o porco-espinho e para o porco da Índia. Eu coloquei hamster, mas depois eu vi que não era bem apropriado, tá? É o porquinho da Índia, eles são diferentes. Mas eu coloquei aqui dentro, porque eu posso pegar de novo, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu posso pegar de novo. Eu fiz essa divisão entre o que é o mundo dos roedores, os tipos de roedores mais neurosensoriais, mais rítmicos e mais metabólicos. E agora eu posso pegar de novo dentro dos ratos e subdividir. Então, essa subdivisão, ela não tem fim, eu posso ir sempre fazendo. E dentro de agora, um grupo muito específico, eu ainda consigo fazer essas subdivisões. Então, no mundo dos ratos, eu posso ter o que é o camundongo, que vai ser um ratinho, olha, mais neurosensorial, porque ele é todo fininho, ele é todo menorzinho,
Olha a relação da cabeça com o corpo, como a cabeça tem essas orelhas muito grandes em relação ao corpo. Olha o tamanho do olho, do focinho, né? A cabeça ela fica bem apontadinha, bem fininha, e o corpo redondinho. Então, isso é bem típico de neurosensorial. E seria importante se vocês fossem guardando essas informações, porque quando a gente chegar ali para olhar, por exemplo, cavalos e vacas, a gente comparar quem é desse que tem mais uma característica de roedor e qual é que tem uma característica mais de ungulado, né? Então, o cavalo é o rato dos metabólicos. Ele tem toda uma característica mais acordada na cabeça, enquanto a vaca é mais sonhadora. Então, a gente vai brincar com essas qualidades todas conforme a gente vai caminhando nesse estudo. Depois a gente vai ter esse rato que é mais equilibrado entre frente e trás. Aqui pode ser o rato preto, aqui tem até esse outro nome. Espera que tem um negócio aqui na minha frente, desculpa. Aqui, ó. O rato de esgoto, o rato preto, e sim, às vezes não é muito agradável a gente assim, olhar para eles, né? Mas a gente vê como eles cresceram já em termos de massa aqui na parte da frente. Então, eles não são mais tão fininhos, eles já cresceram um pouco mais, olha. Isso mostra que eles estão saindo do polo neurosensorial e caminhando para um outro polo. Aqui, no caso, a gente poderia colocar eles nesse polo mais rítmico, tá mais equilibrado. E a gente tem depois o ratão do banhado. Olha só que interessante como esse rato, e a gente tem aqui no Brasil, tá? Como esse rato está virando uma capivara. Percebe como cresceu aqui na frente? Como eu já falei para vocês, os metabólicos têm uma ligação muito grande com a água, né? Esse processo digestivo é um processo que precisa de água, de suco. Então, quando a gente fala do metabólico, a gente associa com água. Quando a gente fala do neurosensorial, a gente associa com ar, com luz. A luz desgasta, a água incha. Então, normalmente os metabólicos vão estar ligados com ambientes aquáticos. O habitat deles tem água. Olha que interessante a pata desse ratão do banhado. É uma pata com essas membranas, como de pato, que é feita para nadar. Então, a gente tem aqui um roedor que está virando um bicho aquático, né? Que está mostrando essa qualidade. Então, olha a diferença entre o que é um rato neurosensorial e o que é um rato agora metabólico. A gente vê como isso daqui tem um parentesco com a capivara, com essa cabeça muito maior e muito mais quadrada, percebe? Em relação ao todo. Então, é muito lindo. Eu sou muito grata a esse Wolfgang Schad por ele ter dado para nós essa possibilidade de a gente olhar dessa maneira mágica para as formas do mundo animal. E a gente agora, continuando o estudo que a gente tinha iniciado, nós estamos olhando agora, né, dentro dos roedores, o mundo dos metabólicos. Então, os metabólicos neurosensoriais. A gente estudou a capivara, e eu gostaria que agora a gente percebesse que dentro desse grupo, isso tudo aqui é metabólico. Mas se eu faço de novo uma subdivisão, eu vou ter um ouriço que vai ter um rosto muito mais fininho, ele é muito mais redondinho, uma bolinha aqui atrás, o narizinho dele é bem afinado e ele tem um jeitinho mais do ratinho. A capivara é como uma vaca, a gente já falou disso, né? Ela cresce, olha como isso aqui tudo quase que vira um grande retângulo, né? Ela não tem mais essa cabeça tão afinada. Ela gosta de viver no banhado, perto da água, e a gente fala que a capivara pasta. Ela tem também um processo de mastigação, de comer, que é muito parecido. Claro, ela não tem aqueles estômagos sofisticados, ela não é um ungulado, mas ela tem essa característica do mundo metabólico. E aqui o porquinho da Índia, ele vai estar nesse entre.
entre o neurosensorial e entre o metabólico. Então, olha só, o porquinho da Índia, ele é neurosensorial, ele é um roedor. Depois ele ficou metabólico, porque ele cresceu, percebe como ele é mais gordinho aqui na parte da frente? Então, ele ganhou força metabólica e depois ele ganhou uma força, uma tendência rítmica. Então, olha que interessante. O porquinho da Índia é neurosensorial, metabólico e rítmico circulatório. E isso vai trazendo essas diferenças todas de forma. Agora, tem mais uma coisa que eu queria contar para vocês. Aqui nesse mundo dos rítmicos circulatórios, como eles estão como eles fazem a passagem entre esse mundo neurosensorial e o mundo metabólico, normalmente a pelagem deles é malhada. Então, a gente pode olhar aqui para um filhinho de porquinho, né? E a gente vai ver que o porquinho, quando ele é novinho, ele é malhado. Às vezes continua na vida adulta, mas às vezes some. Mas ele está mostrando aqui, nessa pele malhada, que ele tem algo de rítmico. Aqui também, esse é um filhotinho de esquilo. E ali está aparecendo essas manchas. Então, está mostrando para nós que o esquilo, apesar dele ser neurosensorial, ele ganhou uma qualidade rítmico-circulatória. Aqui a gente tem uma onça. A onça é a rainha. E se a gente for falar qual é o bicho que melhor representa ser rítmico circulatório, é a onça. E uma hora a gente vai chegar no estudo dela, tá? Então, se a gente for fazer duas divisões, ela está sempre na parte do meio. Ela é sempre rítmico circulatório, rítmico circulatório. E a gente vê esse pelo maravilhoso, essa pelagem malhada, linda. A gente tem aqui uma cabrinha, um bebê de cabra, todo malhadinho. Então, isso já dá uma dica para nós que as cabras devem estar numa situação ali do meio, do ritmo circulatório. E a zebra, que é outro animal fantástico, né? Dentro do mundo dos equinos, a gente vai ter os cavalos, a gente vai ter a zebra e a gente vai ter a mula, o burrinho. Então, a zebra vai estar no meio, a zebra vai ser rítmico-circulatório, e isso está aparecendo nessa pelagem que ela tem. Então, no nosso estudo de hoje, quando a gente for estudar o porquinho da Índia, a gente vai ter que cuidar dessa, ah, desse, dessa pelagem malhada que ele tem, e a gente vai trabalhar, então, nesse jogo de luz e escuridão. Carla, querida, eu já vi que você está com a mão levantada, eu já te dou a palavra, tá? Eu só quero mostrar aqui para vocês exemplos de porquinhos da Índia, para vocês verem a pelagem malhada que eles têm. E aqui, esses nossos três representantes dos metabólicos dentro dos roedores, e aqui essa diferenciação entre o que é um metabólico neurosensorial, um metabólico rítmico e um metabólico metabólico. Tá? Então, aqui é a vaca dos roedores, aqui a gente pode dizer que é a onça dos roedores, e aqui é o rato, né, dos roedores dentro desse mundo dos metabólicos. Então, primeiro eu queria saber se deu para entender isso tudo. Peraí, como é que eu faço para sair daqui? Eu apertei alguma coisa. Ui, como é que eu faço para parar? Pronto, achei. Pronto, voltamos para cá. Então, antes de eu dar a palavra para a Carla, eu queria perguntar se vocês entenderam isso, se ficou claro, ou se tem alguma dúvida, ou se a Carla tem uma dúvida com relação a isso. Não é dúvida, não, mas é em relação a isso, Fala, então, querida. tá? Ai, desculpa, eu tô com a câmera fechada. É, meu último quarto ano, pesquisando, né, os animais, para poder apresentar para as crianças, eu me deparei com uma coleção do Eurico, vou te falar o nome, você deve conhecer, chama Eurico Santos.
ele tem uma coleção chamada Zoologia Brasílica, que é incrível, tanto nos Tá, textos quanto desenhos que são de bico de pena. E tá. lá, por que que eu estou falando dele? Lá ele fala do porquinho da Índia, e ele explica o seguinte, que o porquinho da Índia, ele é como se fosse assim, o lobo, o cachorro pro lobo, que é a Aham, origem do porquinho da Índia. É o preá daqui ah, do Brasil, e certo. o pelo do preá, porque o preá você olha e parece que ele é todo cinzento, mas cada pelo, ele é branco perto da pele, Aham. castanho no meio e preto Ah, na que pontinha. fantástico. E aí com o inbreeding, Aham, porque eles sim, foram virando os porquinhos da Índia malhados desse jeito, certo. que são as cores originais de um único pelo do Ah, preá. que fantástico. Que fantástico, Carla. Coloca para nós, por favor, o nome do livro e do autor no chat, Coloco, coloco porque vale sim. a pena a gente ir atrás. Então, Porque isso é aqui é o tão preá bonito. e aqui é o porquinho da Índia. Tá, muito legal, muito legal. É muito legal mesmo, achei incrível isso. É. E o quanto que é rico, né? Quando a gente começa a fuçar essas relações todas, essas variações, essas metamorfoses, essas qualidades desses bichos. É apaixonante, assim como a gente se apaixona pelo mundo das plantas, a hora que a gente começa a entrar no mundo dos animais, a gente de novo fica assim maravilhado com o tanto que tem de segredos, de mistérios, Ai, a E no gente Brasil ainda tem a cotia, né? isso, isso. E aí a gente vai descobrindo animais que a gente nunca tinha ouvido falar, ou pequenas alterações. Hoje eu estava olhando a diferença entre lontra e ariranha, assim como tem a pequena diferença entre o hamster e o porquinho da Índia. Então a gente vai vendo as grandes diferenças e muitas semelhanças entre esses animais, né? Então, olha só, eu vou colocar aqui o nome, tá? Ups, Wolfgang Schad. É, o homem e os mamíferos, que em inglês é Man and Mammals. Em alemão, eu não sei falar. Ainda, né? Nessa encarnação não vai dar, tá? Não é muito fácil de encontrar esse material, mas a gente vai estar trabalhando com ele aqui. Ele vai ser a base, só para vocês saberem. Esse material é a base desse estudo que a gente vai fazer ao longo do tempo aqui dos mamíferos, tá bom? E, de novo, quero olhar para a carinha de vocês e ter certeza que deu para entender tudo que eu falei, dessas tendências, porque às vezes parece esquisito e vai para lá e vai para cá e tá tranquilo isso? Luciana, eu gostaria de saber onde eu poderia ler mais sobre isso para entender melhor o que é ser metabólico, o que é ser, enfim, todas essas características que você falou que para mim Isso. não é muito Então, claro. tem que ser nesse livro aqui, Nesse livro, tá nesse bom? livro, tem que procurar. Quem não Aquele encontrar, livro do Gabert não fala um pouquinho disso, não, Luciana? Aquele de desse capa verde? jeito, não Desse sei se jeito? ele fala. Mais parecido? É, não, desse jeito não. É, Desse jeito não. mas E assim, aquele livro Posso também dar? que chama O Ser Humano como Sinfonia das Forças É, Universais também é interessante. tá. tá. Então tem essa dica. E É quem isso. precisar, entre em contato comigo no particular. Pode ser via Facebook, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail. E aí eu converso com quem está precisando, tá bom? Tá bom, obrigada. Então tá. Muito bem. Então nós vamos começar a trabalhar, pode ser? Todo mundo que tinha levantado a mão para falar, falou? A Regina acho que queria falar. Não sei se Rê, você queria falar alguma coisa? Bom, se for o caso, é só me interromper, tá bom? Inclusive, assim, dificuldade de olhar a imagem, me avisa, porque às vezes eu não percebo. Se tiver algum problema, qualquer som, imagem, dá um toque e eu tento aqui melhorar, tá bom? Eu tenho essa dificuldade de poder mostrar a imagem que a gente vai desenhar e a minha mão, os dois grandes ao mesmo tempo. Eu não aprendi como é que faz isso, eu proporcionar isso para vocês, né?
eu sei que vocês, no computador, conseguem puxar para lá e para cá a imagem e equilibrar o tamanho da foto com a minha mão trabalhando. Mas eu vou cuidar aqui de passar para lá e para cá, e se alguém tiver perdido, me avisa, tá bom? Então, nós vamos começar com o porquinho da Índia. E eu quero ainda mostrar uma coisa para vocês. Antes da gente começar, nós vamos começar com esboços. Deixa eu mostrar aqui antes. Da outra vez a gente já fez um pouquinho assim. Isso. E é muito bom a gente começar, olha, só fazendo um rabisquinho muito rápido. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Sem a preocupação de terminar o bicho. A gente precisa treinar a fazer isso para a gente poder começar a acalmar a nossa cabeça. A nossa cabeça, ela é muito mandona, sabe? Então, a gente vai partir de algo que é mais rápido, um esboço. Vamos fazer vários, porque aí a cabeça vai sendo acalmada nessa qualidade que a cabeça tem de dizer se está certo ou se está errado. Se é assim ou se não é assim. E como ela é muito mandona, a gente fez um traço e ela já fala, ah, não é assim. Ah, você tem que agora prestar muita atenção nesse traço que você fez. E a mão quer ir rápido. A mão e o olho querem experimentar e descobrir qual que é o todo da forma. Então, a gente tem que ensinar a cabeça a ser paciente e que a gente vai passar por aqui e vai chegar aqui, tá? Então, cabeça, cada um fala para a sua cabeça. Você pode depois me ajudar, mas no começo, você vai ficar mais quietinha e vai deixar a minha mão deslizar, pesquisar, errar, porque a cabeça não gosta de errar. E se a gente não erra, a gente não acerta. Olha só que coisa. Se a gente não experimenta e faz várias linhas, se a gente não tateia, a gente precisa tatear com o olho e com a mão. A gente não chega num bom resultado. Se a gente vai com a dureza que a cabeça quer que a gente trabalhe, tá bom? Então, eu mostro isso daqui para vocês acalmarem as vossas cabeças e falarem, olha, vai dar tudo certo, a gente vai fazer uma coisa bem feitinha, bem caprichada, com cara de porquinho da Índia, mas nós vamos começar de uma maneira mais solta. É como se a gente fosse fazer um relaxamento antes, né? Ou um alongamento, um relaxamento, antes de fazer a ginástica, antes de fazer a corrida, tá bom? Então, nós vamos lá para o PowerPoint e eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa aqui, eu estou com dificuldade com um negócio que está bem no meio da minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Ele não quer sair daqui. Estou mexendo no lugar errado. Ah, que coisa. Deixa eu ver se agora. Não foi. Agora melhorou. Melhorou. Pronto, consegui. Então, olha só. Apesar da gente estar olhando para um animal que não tem nada a ver com o que a gente vai fazer, eu gostaria de mostrar para vocês o fato de que a gente pode dividir esse corpo do animal, o tronco, né, em três grandes áreas. E aqui no cavalo é mais fácil da gente enxergar, tá? Então, a gente poderia ver que tem essa parte aqui, seria o superior, né? Se a gente comparasse aqui com o ser humano, seria essa parte aqui do alto do nosso tronco, depois o meio do nosso tronco, e ali onde chegou um pouco o quadril, tá? Então, isso vai ser útil para todos os animais que a gente for trabalhar daqui para frente. Essa consciência de que dá para dividir em três pedaços. Apesar de que muitas vezes isso não está muito claro, certo? Às vezes eu não estou enxergando tão nitidamente essas três partes como aqui no cavalo. Mas se a gente está consciente de que a gente precisa um pouco achar esses três pedaços, a gente um pouco que enxerga, tá? Sem contar a cabeça. Então, eu tenho aqui um certo volume, que seria mais a parte do quadril, depois o que seria mais a parte do meio e a parte da frente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro mostrar para vocês
É esse aqui assim, ó. Essa imagem que a gente vai trabalhar. Eu vou mostrar, vocês não vão estar vendo o bichinho, vocês vão ver a minha mão grande, e depois a gente vai lá para o bichinho e a gente faz junto de novo, tá bom? Então, vou tomar esse cuidado de fazer um processo lento. Então, vocês não estão vendo a imagem, eu estou, mas vocês estão vendo a minha mão, certo? E me avisem se ela sair do lugar. Então, olha só. A gente tem quase que uma salsichinha, mas eu consigo perceber que tem um volume aqui atrás. E eu posso fazer uma bolinha. Depois, a parte do meio, ela é sobreposta a essa bolinha, não é uma outra bolinha que está aqui. Ela meio que se junta. Então, a gente sobrepõe aqui. E a próxima parte, ela é até mais fininha. Vocês vão ver que isso aqui é até menorzinho. A gente pode sobrepor de novo e quase que fazer uma elipse. Não precisa ser um círculo tão redondinho. E em cima disso, a gente vai colocar a cabeça, tá? E vocês vão ver que a cabeça não tem um pescoço, não tem um pescoço nítido, e a gente pode simplificar a cabeça na forma de um triângulo, tá? Vocês vão ver que a pontinha do triângulo está mais aqui embaixo, é o narizinho, e aqui a gente tem essa sobreposição da cabeça com essa partezinha aqui de cima do tronco. Eu já vou mostrar o resto, e depois eu faço junto com vocês de novo. A gente pode agora, de maneira bem simples, juntar um pouco esse movimento. E a gente não vai fazer simplesmente uma linha reta juntando tudo, mas a gente pode seguir um pouco esse movimento de para dentro e para fora que esses círculos dão para a gente. Porque a gente se olha bem para o bichinho, a gente percebe que não é reto, que tem uma certa dança. Inclusive aqui atrás, vocês vão reparar, tem uma parte que é um pouquinho mais reta, depois tem um redondinho, e depois fica retinho de novo. Olha só como já mudou, como a gente já começa a enxergar esse bichinho aqui de uma maneira tão simples. E a gente não ficou preocupado lá no começo em fazer a orelha, porque a nossa alegria é fazer a orelha e o olho, né? Agora sim eu posso vir, e vocês vão aqui a orelha, vocês vão ver que ela é quase assim um, um M aqui assim, ela está fazendo essa forma. E depois a gente pode caprichar mais nela. A gente tem um olhinho, a gente pode fazer bem redondinho assim. Depois, se quiser, a gente coloca a forma, tem uma forma de amêndoa aqui, e a gente vai ver que tem o focinho aqui assim. E aí a gente pode chegar à conclusão, ficou muito grande, muito pequeno, eu corrijo. Outra parte importante é esse gordinho aqui, ó. Esse gordinho, ele vai avançar aqui para trás, essa bochechinha que esses animais têm, que eles guardam sementes. E aí a gente pode puxar aqui para frente. O que seria uma leve indicação de uma patinha, não dá para enxergar direito, a gente faz só assim, e de trás também tem uma indicação que a gente quase nem percebe. E com isso, a gente criou um esboço do que é esse porquinho nessa posição. Depois a gente vai voltar e vai trabalhar com acertos e detalhes e pelagem e luz e escuridão. Mas agora é só isso. Se alguém for muito rápido e eu ainda estou falando, a gente ainda está esperando, faz 2, 3 vezes o mesmo bicho, tá bom? Não fiquem paradinhos, não. Fica treinando a mão, acordando a mão, tá bom? E eu vi que tem uma pergunta da Sara. Fale, Sara, querida. É, esse porquinho que você fez parece uma mola a parte de dentro. Isso, parece uma mola, porque ficou o restinho do que foi o esboço. Depois, É, quando a gente trabalha, né, afinando e trazendo os detalhes da luz e escuridão, isso vai sumindo e ele deixa de parecer tanto uma mola. Mas olha que interessante, Sara, quando a gente olha, deixa eu voltar lá, olha só, ele é um bichinho que meio que estica aí, né? Estica e encolhe. Ele tem uma carinha mesmo de mola. Acho que esse é o melhor exemplo que eu tenho. E aqui também dá para ver, né? Ele tem um tronquinho que é compridinho, assim, é uma salsichinha, né? Que encolhe e estica. Tá bom?
Então, olha só, já vou deixar aqui essa imagem e tá claro como é que a gente vai trabalhar? Vocês conseguem, alguém consegue enxergar minha mão? Faz sentido eu fazer de novo com vocês? Sim, Né? Eu vou fazer então de novo aqui, tá? E vocês vão perceber que a cada vez que vocês fazem, deixa eu mostrar uma coisa aqui, antes da gente ir junto lá no desenho. Muda um pouquinho, percebe? Esse aqui eu fiz enquanto eu estava falando, é difícil desenhar e falar ao mesmo tempo. Esse aqui eu estava quietinha. E a gente, quando repete várias vezes, uma hora a gente entende mais como é que é a orelha, outra hora a gente entende mais como é que é o bumbum. Então, com isso, eu já falei para vocês, a repetição é a nossa melhor amiga, tá? Então, não tenham medo de repetir. Repetir é tudo de bom. Então, vamos lá. Vamos lá para a imagem. Eu vou contar, sei lá, uns 5 minutos, talvez. Até talvez muito 5. Mas vou marcar, olha, são 36, então quando for 41, a gente muda de bichinho, tá? Então, ó, vem para a parte de trás. A parte de trás mostra mesmo para a gente uma bolinha. Depois a gente vai ter essas sobreposições de, né, de formas. Então, tem aqui o que é a parte do meio do tronco, e depois uma parte mais fininha, onde está o ombro. E percebam como o bichinho mostra que ele é metabólico. Olha como a cabeça é grande em relação ao corpo. Se ele fosse neurosensorial, a cabeça seria menor, tá? Então, uma vez que eu achei a mola aqui, como a Sara falou, eu fiz a molinha, fiz esses 3 circulinhos ou elipses, eu vou vir para o triângulo, e aqui a gente percebe que não tem pescoço. Então, esse triângulo, ele sai bem grudado aqui nessas molinhas que a gente fez, tá? E a gente vê que tem essa curva bonita aqui, na parte do narizinho, e aqui tem uma curvinha bonitinha também, fazendo a parte de baixo da boca. A gente enxerga um pouquinho do outro lado da parte do nariz, tá? O nariz, ele não tá, o rostinho dele tá de perfil, mas não totalmente. A gente enxerga um pouquinho o que é o outro lado, tá? Então, quem quiser fazer, pode fazer. Um narizinho aqui assim, é uma mesquinha que aparece daquilo que está do outro lado. Inclusive, esse triângulo branco que tem aqui na cabeça, a gente pode reforçar ele aqui assim, tá bom? Agora a gente pode, antes de fazer a bochechinha aqui, a gente pode um pouco cuidar dessa linha do corpo. Então, eu vou fazer aqui, um pouco brincando com esse vai e vem das molinhas, eu não faço uma linha totalmente reta. E aqui eu percebo na parte traseira, olha só, aqui, acho que vocês conseguem ver o meu cursor. Olha só aqui como tem uma parte que é mais reta. Aí tem uma curvinha aqui e uma parte mais reta aqui de novo, tá? Então, a gente pode fazer isso, trabalhar com um pouco mais retinho aqui, um pouco mais curvinho aqui, um pouco mais retinho aqui de novo. Isso dá uma característica bem interessante, quando a gente não simplifica as linhas do contorno, mas a gente percebe essas diferenças que ela tem. O olho tende a juntar tudo e querer fazer tudo redondo. Mas se a gente, aliás, desculpa, a cabeça tende a fazer tudo redondo, ela gosta de simplificar. E se a gente dá tempo para o olho, ele vai perceber. Ah, aqui é mais reto, aqui é mais redondinho, aqui é mais reto de novo. E a gente pode ver, olha, aqui nessa partezinha branquinha do tórax, né? A gente tem essa leve aparência aqui da patinha, que a gente não enxerga direito, mas que a gente pode indicar. E aqui atrás a gente percebe um escurinho, é menos que a gente enxerga ainda. Mas tem um escurinho aqui atrás que a gente fala, ah, aqui deve estar saindo a patinha de trás. A gente pode colocar a orelha agora, e perceba como a orelha é esse M. Vem para o M primeiro, não tenta fazer algo muito
já tentar entender como é a orelha parece tão difícil, porque a gente enxerga uma parte da frente, depois a parte de trás da orelha. Faz essa linha. E aqui eu fiz essa linha, que foi o erro que eu fiz no outro desenho. Eu fiz ela muito, esse M muito na horizontal. Ele é mais inclinado, percebe? Olha aqui, ó. Tem uma inclinação nesse M, tá? Então, a gente tem um Mzinho mais inclinado. Aqui tá melhor, ó. Muito melhor o M inclinado. E aí a gente pode arredondar para cá, ó, para mostrar essa parte de dentro aqui da orelhinha, e aqui a gente tem a parte de fora. Ó. Então, quase que aparece uma lemniscata aqui, tá vendo? A gente pode colocar o olhinho. O olhinho, ele é uma bolinha, e aqui em volta ele tem um pouco essa forma amendoada. A gente faz a bolinha e depois, se quiser, faz a amêndoa, tá? Quem não quiser, pode ficar só com a bolinha, que dá muito certo também. E agora é importante a gente trazer esse redondinho da bochecha. E reparem como esse redondinho, ele faz a curva e aponta para o finzinho da orelha, tá? Olha só. Ele tem uma ligação com a posição da orelha. Eu posso aumentar um pouquinho aqui em cima, porque eu estou enxergando um pouquinho do outro lado. E eu tenho aqui uma curvinha, que é a orelhinha que está lá do outro lado, tá? Aqui eu vou diminuir um pouco, fazer uma curvinha aqui embaixo, olha. Aqui embaixo, não é totalmente reto, né? Tem uma curvinha, eu exagerei um pouco. Quando a gente se apaixona por uma coisa, a gente exagera. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, eu estou muito interessada na cabeça, eu estou vendo que a minha cabeça está com a tendência de sair grande, né? Aquela curvinha que eu achei bonita, eu fiz muito grande, tem que ser um pouquinho menor. E aqui a gente tem, então, esse esboço, e nós não vamos fazer mais do que isso, tá bom? Eu quero só saber se deu certo. Se tem alguém que ainda precisa olhar mais um pouquinho, ou se já dá para a gente parar. Peraí que eu ainda estou terminando. Está terminando? Eu vou colocar mais um pouquinho ali, então. Quem já terminou, faz de novo. E às vezes é legal a gente se dar a tarefa. Eu vou fazer em 1 minuto. Eu vou fazer em 30 segundos. Isso seria bem legal, tá? Porque quanto menos tempo a gente tem, mais a cabeça fica inútil, tá bom? Ela não tem o que atrapalhar muito. Fala, Sara. Cara, Você poderia baixar sua mão? Abaixar minha mão? Ah, sua mão. Mostrar, Mostrar minha mostrar mão. sua mão. Mostro. Espera um Isso, pouquinho. Espera um pouquinho. obrigada. De nada, querida. É isso aqui, Sara, que você está pedindo? Isso, obrigada. De nada, amor. Então, olha só. Esse aqui é o que eu fiz agora. E depois, cadê que eu fiz? Aqui, ó. Eu fiz antes, quando eu estava sozinha, preparando a aula. Tá mais solto, percebe? Porque aqui eu estou muito preocupada em falar e desenhar. Aqui é um pouquinho mais solto. Mas tá tudo certo, tá bom? Reparem como nesse daqui de cima, eu consegui colocar a cabeça um pouquinho viradinha. Esse aqui ainda não tá tão bom. Dá uma sensação que tá mais de perfil. Eu vou acentuar um pouquinho essa linha aqui do meio, onde sai o nariz, e vou mostrar um pouquinho aqui do outro lado, ó. Isso me ajuda a mostrar que não está totalmente de perfil. O rostinho está um pouquinho Pronto, obrigada. viradinho. Conseguimos ir para o próximo? O que vocês acham? Pode ser? Quando vocês ficam quietinhos e quietinhas, eu interpreto como sim. Ele não tem rabinho, né, A Luciano? gente não está enxergando, tá? Nessa aqui ele não aparece. Ele tem rabinho, mas não está aparecendo nessa vista. Então, eu acho que na próxima vai aparecer, tá?
ou em algum momento esse rabinho vai chegar. Então, vamos para a próxima imagem, que é aquela, acho que é a da salsichinha, vamos ver. Não, é esse aqui, ó. Vamos fazer esse, que é uma posição bem diferente. Aqui o rabinho apareceu, ó. Tá vendo? Ele é um rabinho curto. Então, eu acho que vocês já entenderam. Eu não vou fazer agora só a minha mão, depois colocar a foto, eu vou fazer junto com a foto e junto com vocês. Porque eu acho que vocês dão conta. Deixa eu ver aqui qual desses que eu tenho. Eu já fiz antes. Tá aqui. Então, olha, deixa eu só mostrar. Desculpa quem já começou. Deixa eu ver se aqui, ó. Esse é o esbocinho que eu fiz antes. Olha, tá até mais simples do que o primeiro que eu mostrei para vocês. Pode ser assim, um rabisquinho, tá? Então, vamos lá, juntos. Parece que ele tá olhando para trás. Então, esse aqui saiu, né? Saiu muito viradinho, parecendo que está olhando para trás. Não faz mal. Não faz mal. Quando vocês desenharem e não ficar perfeito, não faz mal. Porque a gente vai corrigir depois. Primeiro momento, é o momento do tatear. E aí a gente corrige depois, tá? Então, de Uhum. novo, olha. A gente começa aqui, eu gosto de começar por trás. Porque tem essa coisa redondinha. Eu vou fazer as molinhas. Gostei dessa palavra que a Sara deu para nós. Aqui a gente consegue enxergar melhor essa parte aqui do meio, mas também está sobreposta, tá? E depois tem essa parte aqui da frente, um pouquinho mais curtinha. Eu fiz um pouco subindo, não quero que suba tanto, vou abaixar. E olha só, não preciso da borracha, tá? Isso tudo que sobra de material, do que é erro, depois é uma maravilha para a gente usar para fazer luz e escuridão, tá? E aqui, então, tem uma cabeça. Essa cabeça também é mais triangular. Eu posso sobrepor ela um pouquinho aqui nessa forma da parte superior do tronco. E vou achar onde que está a pontinha do triângulo. Se está mais para cima, mais para baixo, mais no meio. E vou de novo tentar achar qual que é essa linha mediana, que é a linha do nariz, e o que que tem do outro lado que aparece um pouquinho. É só uma nesguinha, mas que me ajuda a mostrar que ele não está totalmente de perfil, tá bom? Então, aqui eu estou enxergando o narizinho, ó. Aqui, nesse outro, que parece que está mais de lado, é porque ficou muito grande essa distância entre o nariz e a bochecha. E aí parece que ele virou mais a cabeça, né? Então, essa distância entre o nariz e a bochechinha lá do outro lado tem que ser pequenininha, para mostrar que não está totalmente de perfil, mas também não virou tanto a cabeça, tá? Então, aqui a gente tem essa partezinha do lábio, né, dessa boquinha, que faz esse redondinho aqui assim, tem esse gordinho. Também não preciso perder muito tempo aqui, vou só indicar. E agora, olha só, eu vou achar qual que é a linha das costas. Então, tem uma descidinha um pouco da cabeça, eu aproveito essas curvinhas que as molinhas estão dando para mim, para não fazer tudo. E se a gente olha com atenção, e vocês vão ver como tem essas curvas mesmo, tá? Então, tem uma hora que sobe um pouquinho, depois desce um pouquinho, depois vem aqui, essa curva não é totalmente redonda, tem um retinho, depois tem mais uma curvinha, e agora sim, a gente tem um rabinho que está ali apoiado no chão. Está bem apoiadinho no chão. E agora, a parte de baixo do bichinho, o dorso, vem quase que toda encostada no chão até a gente chegar na patinha. Olha que bonitinho, essa patinha tem uma curva aqui, aonde vai sair o pezinho, né? Tem esse gordinho, aparece esse gordinho aqui assim, ó. Depois, de novo,
a parte aqui da barriguinha, que está bem próxima do chão, e a gente tem essa patinha que sai aqui na frente. E essa parte que sobe do pescoço, e eu já vi que, como eu estou muito interessada na cabeça, minha cabeça ficou muito grande. Eu posso diminuir um pouquinho, tá? Por isso que se a gente faz esboço, a gente tem possibilidade de correção. Quando eu já parto para tudo muito pronto, muito certo, eu gastei 2 horas para fazer o rosto, eu não tenho como corrigir depois, tá? Então, aqui fiz o rostinho um pouquinho menor, vou pegar essa curva aqui da boca e achar esse gordinho aqui. Poderia ter feito a orelha antes, tanto faz. Mas tem esse gordinho aqui dessa bochechinha, que se mistura um pouco com essa parte mais escura da pelagem. E aqui a gente tem, então, a orelha. Essa orelha aqui, ela está parecendo bem maior, né? A gente está olhando mais de baixo, parece, então tem... Vejam aqui, olha, a distância da ponta da orelha para essa parte de trás da cabeça, para a gente não exagerar, porque a orelha chama muito a nossa atenção. Então, se chama a nossa atenção, a gente vai tender a fazer grande demais, tá? Então, presta atenção nessa distância da ponta da orelha até ou o topo da cabeça, ou o topo aqui do pescoço. Eu já vou ter que diminuir um pouquinho, eu me entusiasmei. A orelha, ela desce um pouquinho mais para dentro da cabeça, e ela não sai tanto para fora, tá? E a gente enxerga essa parte bonita, redonda aqui, assim, do interior da orelha. A gente pode fazer essa linhazinha aqui, redondinha. Se precisar, dá uma apagadinha naquela linha da cabeça que ficou por trás da orelha. E aí a gente vê que tem uma outra orelhinha, a gente pode quase interpretar como um triângulo. Ela está quase na mesma altura da orelha da frente. Olha que bonita essa curva que faz, aqui assim, né? Tem sai, entra, sai. É bonito a gente conseguir fazer assim. E tem algo de uma linha, dessa linha escura, né? A bochechinha está aqui, tá vendo? A bochechinha é algo que vai dessa parte aqui do queixo e faz essa curva em direção à orelha. Mas a gente tem uma linha bem importante, que é essa linha da pelagem aqui escura, que a gente pode marcar um pouquinho, tá aqui, ó. Porque o nosso olho junta isso tudo aqui como cabeça, tá? Então, a gente pode marcar aqui e pode marcar um pouco desse bege mais clarinho aqui também, se quiser, tá? A gente pode agora colocar um olhinho, está mais ou menos aqui, e marcar um pouquinho mais o nariz. É um nariz pequenininho. E quem tiver vontade pode até fazer um bigodinho assim. E aqui tem uma coisa importante. Na hora de fazer o bigode, eu vou mostrar para vocês. Um jeito da gente fazer que sai com mais cara de bigodinho, tá? Que é o seguinte. Eu sei que eu devo ter atrapalhado alguém agora, mas eu já volto lá para a imagem. Na hora de fazer o bigode, não façam assim devagar, ó. Porque a qualidade da linha é outra. Apoie o lápis e faz rápido. Dá para perceber? É diferente do que fazer lento. E a diferença é que vai ficar... Quando a gente faz rapidinho assim, fica mais largo, aonde eu apoiei o lápis, mais largo e mais forte. E aonde é o fim do gesto, fica mais fino e mais leve. E isso traz uma qualidade mais interessante para o que for, às vezes, bigodinho, certo tipo de pelo, tá bom? Então, essa pode ser uma dica para trabalhar esse tipo de pelo. Então, voltando para cá, para mim falta um pouco só um gesto aqui da boquinha, uma coisinha de nada, tá? E a gente vai ficar feliz com
isso que apareceu. E não vamos fazer mais detalhes, tá bom? E aí vocês vão me dizer se já deu ou se precisa de um pouquinho mais de tempo. Eu ainda tô terminando. Tá bom. Eu espero mais um pouquinho, tá? Lu, Oi. eu não sei se minha cabeça ficou muito boa. Eu tô achando que ela ficou um pouco grande pro corpo do meu rato. Tá bom. Eu vou dar uma olhadinha e a gente vai ver. É a Sara que está falando, né? Isso. Então, deixa eu te fixar aqui. Ai, cadê você? Ué, por que que eu não consigo te fixar? Ah, tá aqui. Deixa eu ver, Sarinha, mostra pra... Ai, eu fui pro lugar errado. Sara, cadê tu? Ah, tá aqui, peraí. Não, tá ótimo, querida. Tá ótimo, não tá muito grande, não. O que você pode fazer, Sara, é aqui na pata. Aqui aonde a pata tem essa curva muito grande, a pata da frente. E aí todo mundo pode Aqui. reparar nisso. Essa curva muito grande que você fez do pescoço para dentro da pata pode ser menorzinho. Isso, Tá, onde tem quase que um V, sabe? Um V. Isso. Não tem essa entrada tão grande, tá? Eu vou tá. mostrar, eu vou mostrar aqui no desenho para você ver como é mais suave um pouquinho. E olha só, deixa eu mostrar aqui no meu. Eu já vou ver quem falou que criou um monstro. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Sarinha, olha só. Aqui tem que ser um pouquinho mais suave e aqui tem que ser mais largo, tá? No seu ficou muito fino. Ok. Então, ou você Tá, engorda para trás ou diminui um pouquinho aqui na frente, para isso ficar um pouquinho mais gordinho. Tá bom? ok. Joia. E quem é que está sofrendo que falou que criou um monstro? Deixa eu ver se é monstro mesmo. A Marise? Oi, querida. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui. Levanta um pouquinho, Flor, que está muito para baixo. Isso aí. Aí. Tá, não é monstro nenhum. A gente precisa olhar um pouquinho para a pata. Não, não, não. São as patinhas e essa linha do pescoço, tá? Vamos olhar juntas aqui, ó. Vamos. É Terrível. um pouco. Não, não, não. Não, 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 não. Essa parte de cima está muito boa. Aqui Meu tem o Deus. pescoço, olha, ele tem um pouco essa inclinação. Coloca aqui, coloca, É, levanta de novo, teu, eu vou eu colocar vi falando para a juntas. Sara ali, eu percebi que tinha isso aqui. Isso, olha só. O seu pescoço, ele fez uma curva muito para dentro. Ele é um pouco mais reto aqui assim, tá? Até com a Ah, linha que está debaixo dessa linha mais forte que você fez indo para a pata, é melhor do que essa que ficou muito entrada. Porque esse bichinho, ele é muito gordinho, ele é uma salsicha. Ele não ele tem inteiro, muitas é. entradas, tá? E aí você vai ver as patinhas também. Elas são mais É, grudadas no corpo. ela Tá tá vendo? mais. Ó? Elas saem bem pouquinho. E elas têm que ter uma certa espessura, tá? Elas não podem Ah, ficar muito sim. finas. É tudo pro gordinho aqui, assim. Por isso que eles são tão fofinhos, né? É verdade, é. Ah, vamos lá. E aí, quem precisar pode ir ou repetindo ou checando onde que tem algo para trabalhar. A gente tem uma bochecha aqui, depois uma linha, aquela linha da pelagem um pouco para trás. Assim tá bom, Lu? Deixa eu ver, querida, quem é? A Sara? É. Deixa eu te achar aqui, Sarinha. Ai, peraí, deixa eu tirar daqui. Não, cadê você? Ah, eu aperto aqui e você muda de lugar. Sara, achei, peraí. Fica aí quietinha. Isso, melhorou muito, querida. Isso mesmo. Ótimo, 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 ótimo. E não se preocupa com esse monte de linha, todos vocês, tá? Esse monte de linha é material para a gente trabalhar a luz e a escuridão. Então, não se assustem com elas.
E aos poucos a gente vai aprendendo a fazer tudo mais levinho e elas ficam menos, assim, marcantes, tá bom? Tem mais alguém que gostaria de mostrar, que está um pouco desesperado? Marise, melhorou? Mônica, estou vendo que você levantou aqui. Isso, ótimo. Você pode fazer, Mônica, essa patinha da frente um pouquinho mais gordinha. E aí todo mundo vai reparar nos seus desenhos, tá? Tá vendo aqui, olha, essa distância entre o que é o final da pata da frente e o final atrás, tem que ter um gordinho aqui assim, ó. Se perceber que está muito fino, engordece, tá bom? Porque essas patas, ela, aqui pelo menos nessa foto, ela não tá fininha. Isso! Que coisa linda! De quem que é esse, Mônica? É do meu filho, Lu, que está comigo hoje. Muito bem, tá ótimo. Muito bom. Genial. Pode copiar a patinha dele, Mônica. Quem mais? Mais alguém? Dá uma olhadinha. Marise, Vê isso, eu se quero ver. Vamos lá. ficou meio, Isso, meio. melhorou muito. Não precisa, Marise, olha, você pode soltar um pouquinho a intensidade desses traços aqui. Eu talvez tenha feito muito forte e influenciei vocês. Eu vou mostrar aqui, ó. Não, não, é que eu fui, a ansiedade de resolver, a gente acaba se empolgando. Mas olha, essas linhas aqui, essa e essa, pode fazer mais levinho. E repara como elas estão longe também uma da outra, tá? Não é tão pertinho. Verdade, Isso vai dar verdade. também essa sensação do gordinho da pata. E faz também, simula um joelho, né? É, aparece quase como um joelho, exatamente. Isso, Mas pode ser bem levinho. Mas se fizer, tem que cuidar de que tenha esse espaçamento, que tenha uma certa distância entre uma linha e outra, para dar E a questão volume. e a altura também, eu estou percebendo. Eu A fiz altura meio que também. reto, Vamos voltar lá para a foto. mas eu vou treinar daí já. Com certeza, eu vou postar todas essas fotos lá no Facebook para vocês depois, com tranquilidade, poderem né, trabalhar, consertar, olhar e repetir, porque repetir é a melhor coisa, Exatamente. tá bom? Isso. E quem não tiver Uhum. Facebook, pode olhar, aproveito para falar, pode olhar de novo a gravação. Para quem está assistindo essa gravação depois, isso vai estar sempre disponível lá no canal do YouTube da Sagres. E a gente tem um grupo de Facebook onde as imagens são postadas. Então, é só me procurar no Facebook. Eu não sei porquê, mas eu estou lá como Pena Leve. Então, me procura, pede para ser adicionado no grupo, que é muito fácil da gente fazer isso, tá? Todo mundo é super bem-vindo, todas as vezes, tudo isso é de graça, e é uma alegria poder estar aqui com vocês. Então, nós vamos para o nosso último esboço, tá bom? Nós vamos fazer esse bichinho aqui agora, de pezinho. Parece mais difícil, mas não é mais difícil. A gente está indo aqui, olha, por partes, tá bom? A gente fez o mais salsichinho, agora ele vai esticar um pouquinho. E olha, reparem como a gente consegue enxergar essas três áreas. Olha, tem um círculo maior, que é a parte do bumbumzinho aqui do traseiro. A gente tem um círculo sobreposto aqui, que é a parte mais da barriga. E a gente tem aqui a parte do ombro, tá? Eles vão diminuindo de tamanho. Maiorzinho, um pouco menor, menorzinho. E agora isso aqui tá, esses círculos, eles vão estar um assim, em cima do outro e não do lado, né? A gente vai sair da posição vertical e começar a entrar numa posição, desculpa, a gente vai sair da posição horizontal e entrar na vertical. Então eu vou fazer, olha, eu vi que alguns levaram um susto, então eu vou fazer aqui na frente, bem rápido, e eu vou lá para a imagem, tá bom? Só para vocês verem. E perceberem essa mudança de que a gente sai agora da nossa consciência, que foi do trabalho desses círculos na horizontal, e a gente vai agora, olha, ter uma consciência mais da vertical. Então, não precisa ser talvez um círculo tão círculo, ele já pode começar a afinar um pouquinho. Depois eu tenho outro aqui em cima, ó. Olha como ele subiu, tá vendo? E depois eu tenho um outro menorzinho aqui assim. E olha que legal, quando eu faço só esses 3 círculos, como eu já estou enxergando o bichinho,
de perto. Por isso que não é difícil. Não é difícil. E aqui a gente vai ter a cabeça, ó. É um triângulo. Acha onde é que tá a pontinha do triângulo. Se eu coloco para cima, a cabeça sobe. Se eu coloco para baixo, a cabeça desce. E ele vai estar aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. E agora, nessa posição, o nariz, a gente vai perceber que isso é mais quadradinho, não tão a ponta de um triângulo, tá? E aqui, olha só, dá para fazer só assim. É a mãozinha da frente, pode ser só assim, é a patinha que está no chão, e aqui é o rabinho. E depois a gente pode fazer mais coisas. Mas olha só, vou levar vocês para o PowerPoint. E se a gente, olha, por isso que é importante a gente, assim, entender essas subdivisões e como é que elas se colocam no espaço. Porque vocês percebem, com 3 bolinhas e um quadradinho quase, a gente fez o bichinho, tá bom? Então, tá aqui. Então, olha só. A bolinha, essa que está apoiada no chão, uma outra agora que está flutuando, que está grudadinha nela mais para cima, e uma outra que não vai estar muito mais para cima, porque tem uma curvinha aqui, ela é menorzinha e ela está apoiada nessa segunda bolinha. Aqui, então, a gente pode sobrepor um pouquinho esse triângulo, que vai ganhar um achatado aqui na ponta. E quando vocês observam agora essa forma, da onde está o nariz e a boca, vocês vão perceber que tem essa, essa, essa distância. Virou um quadradinho aqui na frente, né? E aí eu posso vir e juntar essas linhas, né? Juntar as bolinhas com uma linha de contorno. Eu posso brincar um pouco de subir, descer, acompanhando um pouquinho essa. Aqui eu percebo que o meu bumbumzinho, faltou bumbum, eu posso aumentar agora. Tem uma partezinha que é mais reta, percebe que tem um achatadinho de um lado, depois um achatadinho embaixo. Então, um redondinho, mas que tem uns achatadinhos. E esse rabinho. Esse rabinho apoia o bichinho para ele conseguir ficar bonitinho de pé, né? E como essa pata agora aqui de trás, a gente pode começar com uma linha, sai apoiada no chão. E depois é só dar uma certa estruturinha, assim, uma certa largurinha para ela. E aqui na ponta a gente pode fazer 1, 2, esses 3 dedinhos que a gente quase enxerga, e tem um dedinho menorzinho aqui atrás, um dedão. Mesma coisa com a linha aqui. A gente tem uma saliência um pouquinho aqui na barriguinha, faz uma curvinha, é tudo muito levinho, mas tem uma curvinha aqui, para o que seria essa parte de baixo aqui do nosso tronco. E essa patinha encolhida da frente, a gente só enxerga esse pedacinho aqui que faz essa curva, uma curvinha. E essa outra que bonitinha, né? A gente pode já imaginar que são mãozinhas muito ativas. Tem esses dedinhos que parecem ser bem espertos, né? A gente pode só indicar assim. Tem aqui agora a parte do pescoço, e como isso liga, então liga com a boca, está um pouquinho entreaberta essa boquinha. Essa boquinha aqui mais para dentro. Então, se a gente pega essa linha que a gente fez do focinho, né, que a gente criou esse achatadinho aqui, e a gente faz agora uma entrada para dentro, e a gente vê que a boquinha está mais aqui atrás, ó, tá bom? Aqui, posso diminuir um pouquinho, o meu ficou muito largo. E aqui em cima eu tenho a narina. Agora eu posso buscar o meu olhinho, onde que está, onde é que está essa bolinha.
Ela está perto aqui, ó, perto do que é o fim aqui, né, da cabeça, próximo aqui dessa linha. Ela não está tão embaixo. Posso fazer a bolinha, e se eu quiser, eu posso trazer um pouco desse amendoado, tá? Quem quiser. E agora eu vou buscar onde está a orelha. Então, a orelhinha, eu sigo aqui essa linha da cabeça, onde mais ou menos eu encaixei, né, o meu triângulo. Eu estou vendo que tem essa linha que vem aqui da cabeça, ela sobe e ela desce um pouquinho. E aí eu vou checar se a altura que eu fiz aqui da orelha tá boa ou se eu subir demais. Se eu subir demais, eu tenho que abaixar, tá bom? Porque a gente, como já falei, a gente se encanta com as orelhas e a gente exagera, né? Então, a gente pode considerar também essa orelha um triângulo, tá? Um jeito também a gente primeiro desenhar um triângulo, ver onde é que está a pontinha dele, se é mais para cima ou mais para baixo, e depois arredondar para fazer a orelha. E aqui é muito importante a gente soltar um pouquinho, pode apagar, ou se tiver levinho não precisa, soltar um pouquinho que era o encaixe aqui do triângulo, para a gente conseguir fazer essa bochecha, tá? Essa bochecha é fundamental. Aqui a minha linha estava muito para cima, a linha que vai lá para o nariz. Ela estava muito alta, eu fiz uma caixa, né, um quadrado muito forte aqui, então estou diminuindo um pouquinho. Já ficou melhor. E tem um pedacinho da outra orelhinha aparecendo lá do lado. E as costas têm um redondão, né, Lu, nesse aqui. Aqui assim, né? É isso? Daí na parte do dorso. Aqui, Aí onde né? tem essa. É aí é. Isso, boa. O meu estava muito achatado, isso mesmo. Então, a gente vai consertando, arrumando, conforme a gente vai avançando no desenho, tá? Reparem que tem essa bolsinha também, esse redondinho, aqui embaixo do narizinho, né? Onde faz a entrada da boca, também tem agora uma segunda curvatura aqui, que eu exagerei, mas que vocês podem fazer e fazer mais levinho, que é quase na luz e escuridão que ela vai aparecer, e aqui depois a gente pode fazer uns pontinhos de onde vão sair os bigotinhos, tá? E agora, a gente vai começar a aprimorar esse desenho. Então, esse é a gente pode começar a fazer, olha só, umas marquinhas da onde que estão as manchas da pele, tá? Então, tem aqui no rosto, bem bonito, essa entrada aqui do olho, que é mais, essa pelagem mais escura aqui da parte superior do rostinho, e tem esse claro que acompanha as bochechinhas, tá? Então, eu vou marcar um pouquinho as regiões claras e escuras. E aqui, como a Carla falou tão bonito, a gente tem esses 3 tons, né? Um tom mais claro, um tom médio e o tom escuro. Então, é mais ou menos marca onde que tá. Se precisar apagar um pouquinho, porque está confundindo com as linhas de trás, pode apagar. Quem não precisar, deixa, porque essas linhas servem de material para espalhar. E se depois a gente percebe que a gente não tem material suficiente, a gente pode entrar. Eu estou aqui no caso com uma lapiseira, mas eu deixo do lado um lápis, que se precisar, o lápis ele solta mais grafite, né? Se precisar, eu vou entrar então no lugar que é mais escuro, colocar material para poder depois esfumaçar, tá? Então, posso fazer um pouquinho disso aqui assim. E agora a gente entra com o esfuminho. O esfuminho
Para quem não tem um esfuminho que a gente compra na papelaria, é só dobrar uma tirinha de papel. É o que a gente já conversou aqui antes. Eu vou só mostrar rapidinho para vocês. É só rasgar com a mão mesmo, uma tirinha de papel. Não faz mal, não precisa ser assim redondinha, pode ser toda irregular. E vocês vão dobrar esse papelzinho, essa tirinha. Quem quiser pode colocar uma fita crepe. Aqui no caso eu tenho uma que eu coloquei uma fita. Ou então é só seguro com o dedo e tudo certo, tá bom? Isso é um esfuminho caseiro. Se quiser, pode também comprar um em papelaria. E o que que é o papel do esfuminho? É poder agora, deixa eu olhar lá a imagem, é poder espalhar a matéria, tá vendo? Então, eu vou colocar o que é escuro e o que é claro. Eu posso usar a borracha como um lápis. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui para vocês, olhar vocês. Aqui eu posso usar a borracha, pode ser borracha de pontinha de lapiseira, é maravilhosa porque ela é fininha. Pode ser uma borrachinha também que a gente compra, que tem esse formato. Ou a gente pode pegar a nossa borracha normal e cortar, tirar um lado com estilete e fazer uma ponta. E eu posso usar, então, a minha borrachinha como um lápis, ó, para fazer pelo, tá vendo? E posso usar também a minha lapiseira para trazer certos movimentos de pelagem. Mas antes disso, eu preciso espalhar o material por onde é claro e escuro, tá? Então, é isso que, olha, agora o esfuminho vai fazer. Se alguma linha ficou muito forte, eu posso vir com a borracha, soltar um pouquinho e depois passar o esfuminho de novo, tá bom? Então, eu vou voltar lá para a imagem, para vocês poderem se guiar, então, aonde que tem os lugares mais claros e os lugares mais escuros. Se precisar apagar, eu apago um pouquinho. Se precisar colocar matéria, eu coloco um pouquinho. Com o lápis bem apontado e bem deitadinho, é maravilhoso. Eu também posso usar o meu dedo, tá? Às vezes, para áreas muito grandes, o dedo vai melhor. E depois eu posso usar o esfuminho por cima. E posso ir, então, controlando aonde que eu tenho uma área que é bem clarinha, uma área que é mais ou menos e uma área que é mais escura. Eu também vou agora fazer isso mais solto. Eu não preciso ter, né? A cabeça já está dizendo, ai, passou um pouquinho do ponto, você entrou com escuro onde era claro, ai, já errou tudo. Não, você fala, não, cabeça, ainda não. Pode ser algo que não está perfeito, vocês estão tateando aonde que é o lugar escuro e o lugar claro. E o erro é muito bom, porque o erro vai ser material para a gente criar brancos, criar tons médios, tá bom? E ainda, enquanto eu estou trabalhando, se eu percebo que tem alguma correção que eu posso fazer, eu faço, posso mexer na linha ainda. O olhinho eu posso fazer bem escuro e deixo um pintinha branco, olha lá na foto, vem como tem uma bolinha branca dentro da bolinha escura. Isso dá uma sensação maravilhosa de realidade para esse olhinho. Na orelha também, aonde que é escuro, aonde que é claro. Se tiver alguma linha atrapalhando, apaga, não tem problema. Se entrou com escuro grande demais, é maravilhoso, porque depois eu posso usar minha borracha como um lápis. Aonde eu tenho escuro, eu posso trabalhar com o meu lápis branco, que é a minha borracha, tá? Então, não tem erro. Tem só pesquisa e acertos.
E agora sim, eu posso começar a olhar para a maneira. Deixa eu fazer um pouquinho aqui na frente de vocês. Eu já volto lá para a imagem, tá? Não se assustem. Mas eu posso mostrar a pelagem fazendo alguns gestos assim, ó. Eu não preciso fazer todo o pelo do bichinho, mas eu dou um pouquinho esse gesto aqui, ó, nas bordas, em algum lugar aqui, por exemplo, aqui na bochechinha, ó, é legal a gente fazer um pouquinho essa. Que eu posso fazer com lápis, também posso fazer depois por cima ou só com a borracha, esse acento aqui assim, ó, do que é esse pelinho, tá bom? Então, eu não preciso encher essa figura toda do gel. Se quiser, pode, não tem problema nenhum. Mas eu posso usar o lápis e a borracha para fazer alguns acentos. Alguns acentos. Isso é suficiente para o olho entender que o pelo está em todo lugar, tá bom? Então, opa, peraí. Vamos voltar lá para a imagem. Isso. E agora sim, é a hora de ir refinando. E agora a cabeça pode falar: ah, ok, eu vou ajeitar um pouquinho para lá, vou puxar um pouquinho para cá. Vou ajeitar uma proporçãozinha, porque a grande proporção a gente já ajeitou antes. Eu estou precisando de bastante matéria aqui na parte de trás, que tem que ter um tom um pouquinho mais forte do que esses outros dois que vêm depois, né? Então, eu estou colocando, estou esfumaçando. Vou vendo a proporção desses claros e escuros, onde que eles estão, aonde que eu tenho acentos de bastante luz. Não precisa ser um xerox, certo? Vocês já sabem disso. Essa imagem é para nos orientar. Eu também posso usar o esfuminho um pouco na direção dos pelos. Todos os erros embaixo enriquecem o meu trabalho, eles nunca atrapalham. Se atrapalhar demais, a gente apaga, mas muitas vezes os erros criam texturas muito interessantes. Acolham os erros, tá? E na cabeça depois, né? Tô vendo para mim que ainda falta fazer um pouquinho mais escuro aqui, nessa parte perto do olho. Porque Ai, quando não eu... ficou igual, mas acho que eu me apaixonei. Ah, que bom, que bom. Quem que falou comigo? Eu, Clarice. Clarice, ah, já quero ver. Já vou aí Não, ver. mas ele não tá igual, tá? Mas não é para ser igual, meu amor. Tá. Tá bom? Não é para ser. É para a gente entender a forma do bicho, saber desenhar, mas a gente não está Não, fazendo fotografia. tá. Senão a gente tirava uma foto, tá? O Edor me dava um pouquinho de aflição e Eu parece que sei. eu fiz um pouco de amizade. Ai, que bom! Que bom, querida.
Deixa eu dar uma olhadinha no que foi que aconteceu. Eu sei que vocês ainda precisam da imagem, Não, pode deixar, não precisa. mas eu preciso ver também um pouquinho o que vocês fizeram. Isso, querida, mas tá ótimo, tá lindo. Adorei como você trabalhou toda a questão da luz e escuridão, tá lindo. Lindo trabalho. Muito bom, muito bom, Então, muito bom. começo de uma amizade. Ótimo. É Obrigada. assim que a gente começa. Carla, vamos lá. Isso, Carlinha, você entrou com os marrons, muito bonito. Ótimo, muito bom. Ótimo. Isso. Delícia, né? Mais alguém quer mostrar? Bárbara. Isso, querida. Ai, que coisa mais fofa. Tá muito bom. Eles não Muito, são muito lindos. bom. Eles são fofinhos. Por isso que esses bichinhos viram de estimação, né? Porque eles são fofos mesmo. As ratazanas são mais difíceis, mas esses aqui, eles são adoráveis. Mônica, deixa eu te fixar. Isso, delícia, delícia, muito bom, excelente. E aqui tem, isso, ótimo, nossa, que artista, muito bom, excelente, excelente, muito bom. Carla, outra Carla. Isso. E aqui, Carlinha, se você quiser, você pode usar um pouquinho a borrachinha para tirar essas marcas da molinha que ficou por trás, tá? Ou você entra com mais material para fazer o claro escuro, ou você apaga um pouquinho. Tá excelente. Tá muito bom. Muito bom. Davi. Davi, você tem que afastar um tiquinho. Isso. Você tá com a tela desfocando o fundo, né? Você tem que tirar isso, senão Tem que tirar os filtros, Davi. os filtros, isso. Acho que agora eu estou vendo, amor. Isso, muito bom. Muito bom. Isso. Depois presta atenção nessa parte das três tonalidades, como a parte clara, ela é um pouquinho menor, tá? Isso vai fazer um pouquinho de diferença para a barriguinha crescer. Você vai ver também aqui, Davi, ó, deixa eu mostrar aqui no meu, que essa partezinha pode engordar, quer ver? Olha, essa partezinha aqui pode ficar mais gorda. Percebe como está mais fininho aqui assim? E a parte clarinha pode diminuir um pouquinho. O claro é mais apertadinho aqui em cima, tá bom? Deu para entender? Sim, Lu, obrigada. Hoje quem De está fazendo é nada. Clarice. Perfeito, eu vi que era. Muito bom. Ela tá amando. Que bom, que Obrigada. bom. Só faz a barriguinha mais gordinha. Aqui, Betânia. Elizabeth, eu vi você, já vou pegar, tá? Isso, B. Depois você vai olhar que essas três, a forma tá ótima. Depois você só vai olhar que essas três manchinhas branquinhas, elas têm formas um pouco diferentes. E vai ser legal você fazer a diferenciação, tá? É que agora você não consegue fazer porque a imagem não está aí. Elizabeth. Isso, muito bom. Excelente, muito bom. Lindo. E a gente começa a ver as personalidades, né? Podia fazer uma história para cada ratinho, cada um ia ser de um jeito. Cecília. Isso, excelente, Cê. Muito bom, querida. Muito bom. Regina. Estou vendo uma coisa linda aqui. Regina, está muito legal isso. E a maneira como você usou o lápis para fazer o pelo, está muito bacana. Forte e fraco nas linhas, está muito legal, tá? Eu só vi. Muito bem. Quem mais? A Sara. Isso, Sarinha. Excelente, querida. Muito bom. Muito lindo. Nós temos uma coleção de hamsters aqui. Hamsters não, porquinhos da Índia. Mayra. Isso, excelente. Tá lindo. Lindo, lindo. Olha, vocês viram que eu não tô...
assim, quase não tem correção para fazer? Muito bom, Marlene, deixa eu te fixar aqui. Isso, ótimo, adorei também essa linha mais forte aqui na beiradinha, como você trabalhou o claro escuro, muito bom, excelente. Paulo, querido, deixa eu te colocar aqui. Afasta um pouquinho, Paulo, que está desfocando. Aí, tá. Muito bom, excelente, excelente. Ótimo. Eliana. Isso, querida, tá? E depois você vai trabalhar mais a luz e escuridão, né? Que não deu tempo. Ótimo, tá muito bom. Tá muito bom. Às vezes eu tenho que correr aqui. Karen. Isso, tá. Karen, talvez aqui, olha, eu vou mostrar no meu, nessa parte onde o segundo círculo encontra com o primeiro, fazer um pouquinho mais gordinho embaixo, tá? Aqui assim, olha. Aliás, fica com o seu levantadinho, Karen, espera um pouquinho, eu vou... Ai, cadê eu? Ah, peraí, cadê você? Tá aqui. Aqui, ó, que dá para a gente olhar os dois. Tá vendo aqui assim, ó, a junção dessas duas bolinhas? Isso pode ser um pouquinho mais gordinho. Dá para entender? Um pouquinho só. Porque não está errado como você fez. É como se o bichinho tivesse um pouco mais esticadinho. Mas, se quiser, pode dar uma engordadinha aqui assim. Tá bom? Ótimo. Vamos ver aqui o que eu tenho que fazer. Isso, eu tenho que sair daqui. Mais alguém? Isso mesmo, Elizabeth, é isso mesmo. Desenhar um gesto humano. Isso. Isso mesmo. A gente vai dando essas qualidades para o bichinho. A Carla mexeu mais um pouquinho, né, Carla? Isso, muito legal. Muito legal. Ótimo. Ótimo. Então, povo querido, olha só, eu quero. Não vai dar tempo de fazer o porco-espinho, né? Mas ele é mais fácil, por isso que eu deixei ele para depois. Mas eu vou mostrar para vocês, o processo é o mesmo, e eu mando as imagens para vocês, quem quiser fazer em casa, tá bom? Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui. Me perdi um pouco nos seus papeizinhos todos. Ah, tá aqui, ó, achei. Pronto, pronto. Então, olha só mostrar rapidinho. Depois, se eu precisar olhar mais alguém, eu olho. Libero vocês, e quem precisar, eu olho mais um pouco. Então, olha só. Quando a gente vai para o porco-espinho, ele tem... olha como a cabeça dele é menorzinha. Agora que a gente trabalhou bastante com o porquinho da Índia, olha como é um triângulo bem apontado. A gente enxerga essa pontinha, né? Esse triangulinho. E olha como a cabeça é muito pequena em relação ao corpo. E aqui no corpo-espinho, a gente não consegue enxergar essa trimembração de maneira muito nítida, né? A gente quase que enxerga a cabeça e uma bolinha. Então, a gente pode olhar aonde... Aqui aparece um pouco mais, tá vendo? Dá para fazer o 1, o 2, o 3, a cabeça. Nesse aqui, é mais difícil, tá tudo uma bolinha só. Então, o processo é o mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O processo é o mesmo. Vocês vão fazer, se enxergou a bolinha, faz a bolinha, olha. Eu fiz aqui uma, eu só quase que enxerguei duas aqui. E aí coloquei o triângulo bem apontadinho. Não tem, olha só como ele é mais neurosensorial. O porquinho da Índia, a cabeça cresceu e achatou. Isso aqui virou quase um quadradinho, né? E aqui é uma pontinha, a cabeça é muito menor. Então, eu faço o esboço, é uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, coloco a cabeça e depois, olha, eu vou preenchendo do mesmo jeito, tá? Então, vou achar a linha do contorno, se tem patinho eu faço, se não tem, não faço. Vou achar onde é que está olhinho e orelhinha. E o porco-espinho, a grande dificuldade dele, porque a forma não é, mas é como é que eu faço a textura, certo? Então, eu posso fazer essa textura em que eu vou preenchendo tudo, vou achando aqui um jeitinho, eu percebo que tem espinhos que vão ter essa variação de claro e escuro, tem os acentos no escuro, ou eu posso trabalhar de uma maneira mais geral.
como eu fiz aqui na parte de trás, certo? Posso também preencher com um escuro e aí tirar um pouquinho, fazer esse gesto com a borracha. Então, depende da foto, depende do que vocês querem, e a gente pode se dar o trabalho de preencher tudo ou só dar algumas indicações, tá bom? Então, quem fez o porquinho da Índia, vai ser mais fácil fazer o ouriço. O trabalho dele é a parte da textura, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham se divertido, e quem pôde se apaixonar, melhor ainda. E a gente vai fazer esse grande pulo, então, do mundo dos roedores para o mundo dos carnívoros. E a gente vai começar com um carnívoro que é grandão, mas que ainda tem uma carinha de rato, para a gente poder ir fazendo essa transição aos poucos e a gente não se assustar a hora que a gente chegar em bichos como cavalos e camelos e veados, que têm essas patas muito exigentes. Então, a gente... Estou tentando ir comendo pelas beiradas, tá? Em que a gente vai se acercando dessas formas através de animais que são mais simples, para depois a gente chegar nesses animais que são mais exigentes. Então, voltamos com o mundo dos ursos no próximo encontro. Tá bom assim? Qual foto será o padrão do porco-espinho? Eu vou mandar umas tantas ali no Facebook, e aqui eu posso mostrar, para quem for usar a gravação, olha, essa aqui é uma boa foto, tá? E essa aqui é uma boa foto também, ó. Normalmente, o que eu posto é bom para o desenho. E quem depois quiser se arriscar com ele um pouquinho mais levantado, que é um pouco mais exigente, e aqui é legal se a gente divide em pelo menos duas partes, se não três em duas, para entender onde é que essas patas estão, aí pode se arriscar com esse daqui, tá bom? Fala, Sarinha. Oi. Às vezes a gente pode fazer o espaço negativo em vez do próprio desenho. E Exatamente. o efeito fica muito legal. Fica muito legal, Sara, você tem toda a razão. Então, E às esse vezes é bem recurso, mais fácil. às vezes, é bem mais fácil. Então, eu vou explicar, para quem não entendeu o que a Sara falou, o espaço negativo é tudo que não é a figura, né? Então, a gente pode prestar atenção no que é essa forma aqui de L, desse focinho, e olhar para o que está atrás. E a gente pode fazer correções muito importantes quando a gente olha para o espaço negativo. E aqui entre as pernas é mais marcante ainda, porque eu tenho um espaço negativo que tem uma forma muito definida. Então, eu posso olhar se eu acertei, se eu errei, se ficou muito distante, muito perto, e fazer correções a partir do espaço negativo. Ou, quem quiser, ainda pode ir chegando com uma superfície escura, trabalhando, né, da periferia para o centro e buscando a forma do bichinho desse jeito. Tá bom? Obrigada, viu, Sara? Fala, Fê, querida. Oi, Lu, bom dia. Bom Obrigada. dia. O focinho do porco-espinho, ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem é um triângulo, mas na verdade, esse triângulo vai estar mais na ponta só, Isso. não todo ele. É isso? Olha aqui, vamos voltar para lá. Ele tem, é como se a gente tivesse apontado o focinho, né? A gente tem aqui, esse focinho ele faz uma curvinha, tá vendo? E aí ele fica, se a gente só pegasse aqui esse triângulo da cabeça, olha, já seria bem mais fino. Mas além disso, ele ainda manda esse focinho um pouquinho mais para frente. Então é um triângulo que tem ainda um puxadinho e fica bem fininho. Então, vamos pegar aqui do lado. Olha só, é que aqui não está totalmente de perfil, né? Mas olha só como ainda tem um puxadinho aqui. Como é bem fininho esse narizinho dele. Tá vendo? Esse puxadinho aqui para frente. Te ajudou? Deu para entender? Tá? A gente pode considerar isso um triângulo só, ou pode fazer um triângulo e ainda colocar um puxadinho na frente do triângulo. Experimentem de várias maneiras. Não só da maneira que eu faço, que eu falo e faço. Vocês podem experimentar. E se eu fizer agora uma bolinha em vez de um puxadinho?
Vai dar certo essa bolinha? Criem também. A ideia aqui é dar certos parâmetros, certas maneiras de pensar, e depois vocês podem criar em cima, transformar, melhorar, pôr, tirar. Tá bom? E quem quiser, olha, quem quiser colocar a produção, queria fazer esse convite para vocês. Do que vocês desenharam lá no Facebook é muito legal, porque eu posso ainda fazer alguma observação de correção, e é muito legal se a gente tem o registro de uns para os outros do que foi que aconteceu aqui, em termos de desenho, tá bom? Fica esse convite. Não fiquem tímidos, por favor, nem tímidas. Coloquem a produção lá, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada. E a gente se encontra da próxima vez com os nossos amigos ursos e ursas, com filhotes. Tá bom? Obrigada, Luciana. Foi uma delícia. Obrigada, Luciana. Muito obrigada, muito, muito obrigada. Muito Obrigada pela obrigada. parceria. Obrigada, Associação Sagres. Muito E a obrigada. gente se encontra em breve. Beijo, gente. Beijo, Lu. Beijo. Obrigada. Obrigada, Paulo, obrigada. Tchau, Lu. Tchau, Obrigada. E para os Obrigado, filhos bom e filhas domingo. que vieram também. Obrigada. Obrigada pela aula. Uma delícia.